Estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça. Terça-feira, 13 de junho de 2023. Você é o nosso convidado, participe pelo WhatsApp, anote aí, 61 999 75 81 40. Você tem alguma dúvida sobre a reforma tributária? Então envie a sua pergunta. 10 horas e 3 minutos. Revista Justiça. Debate. Nossas boas-vindas também para você que está nos acompanhando pelo YouTube com áudio e vídeo. É só você entrar lá no YouTube Rádio e TV Justiça e você pode nos acompanhar também. Assunto de hoje, reforma tributária, que já está em análise há bastante tempo na Câmara dos Deputados e parece estar com os principais pontos definidos ou não. Será que ela vai reduzir os preços para o consumidor final? Estamos agora recebendo aqui em nossos estúdios o especialista em orçamento público e mestrando em políticas públicas e desenvolvimento, Dalmo Palmeira. Seja bem-vindo, Dalmo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer enorme estar aqui mais uma vez aqui na Rádio Justiça. E também o mestre em ciência política, Juliano Miguel Gribler. Doutor Juliano, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite da Rádio Justiça de poder falar um pouco sobre a educação e reforma tributária. O senhor também representa uma associação das universidades, né, doutor Juliano? Isso, Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP. E a ANUP também, que fica aí acompanhando de perto essa questão sobre a reforma tributária. Antes de falarmos da reforma tributária em si, tivemos um avanço, né, do arcabouço fiscal, agora saiu da Câmara dos Deputados, está no Senado. Dalmo, conta para o nosso ouvinte como é que está esta votação, os pontos mais chaves desse arcabouço e como ele influencia na reforma tributária. Perfeito. Sérgio, minha resposta eu vou dividir em duas partes. Pois Primeiro, o que aconteceu na Câmara, né? Já foi votado completamente lá na Câmara, já está no Senado a matéria, mas na Câmara ele teve alterações importantes, né? Uma delas foi exatamente a retirada, ou melhor, a inclusão do Fundo Constitucional no teto, que anteriormente era uma das exceções ao teto de gastos, era o Fundo Constitucional do DF, e agora esse fundo está submetido ao teto e há muita preocupação dos parlamentares do governo local, no sentido de que essa limitação, essa inclusão nessa limitação pode representar ao longo do tempo uma perda de recursos e uma limitação em relação a alguns gastos, especialmente na segurança, né, que é o principal objetivo do Fundo Constitucional do DF. Então esse é um ponto que foi uma inovação, foi algo que o relator lá da Câmara incluiu, não veio no projeto original, e também a discussão sobre a questão dos enfermeiros, né, de incluir no teto o aumento de gastos do piso da enfermagem, que recentemente foi aprovado, e também o Fundeb, né, Saúde, Educação e Fundo Constitucional do DF, todos submetidos ao novo teto, nesses pontos específicos que eu falei. Então isso aí foram pontos que surpreenderam, foram aprovados de forma muito folgada, ou seja, mais de 370 votos a favor, dá para aprovar uma PEC com esse quórum e aprovou uma lei complementar. Então isso aí foram pontos, além daqueles que já era a base, né, do que a gente já tinha comentado aqui em uma visita anterior, que é o aumento de gastos acima da inflação, entre o teto de 2,5% acima da inflação e 0,6%. Então você tem aí uma perspectiva de crescimento do gasto ao longo do tempo. Tem algumas estimativas, né, que a gente fez lá no Senado, que a gente fala de alguma coisa como quase R$1 trilhão a mais de gasto, em comparação com a regra anterior, né, dentro do mandato atual, do presidente Lula. Então a gente tem aí uma perspectiva de aumento de gasto público e, logicamente, um aumento de, digamos assim, a gente vai ter uma economia mais irrigada de recursos. É a perspectiva que o arcabouço nos traz. Essas três inclusões, temos que ver como elas serão discutidas lá no DF. Os senadores do DF, lá no Senado, os senadores do DF já estão se mobilizando em relação à questão do Fundo Constitucional, os senadores que são da bancada da educação também se mobilizando em relação à questão do Fundeb. A minha impressão pessoal é que o Fundeb deve voltar atrás. Eu acho que o Fundeb não passa lá no Senado, pela mobilização que eu tenho visto dos senadores que são da bancada de educação. Quanto ao piso da enfermagem, eu ainda não vi grandes mobilizações, mas é muito recente também, nem sequer foi nomeado ainda o relator, que o candidato mais provável é o senador Omar Aziz do Amazonas, né? Nesse caso, Dalmo, só para a gente encerrar esta questão sobre o arcabouço fiscal, até o doutor Juliano quiser colaborar também, ele pode. Explica para o nosso ouvinte, Fundo Constitucional, desde quando ele existe e o que se pretende fazer assim para que o nosso ouvinte possa compreender melhor. Ok. O Fundo Constitucional do DF, do Distrito Federal, é um fundo que ele existe desde a Constituição de 88 e a ideia é que ele é um aporte de recurso para o governo local, para que o governo local possa garantir a ideia original, garantir a segurança do espaço físico do Distrito Federal. Por quê? Porque o Distrito Federal é o espaço físico onde se encontra a sede dos poderes
poderes federais e também a sede de diversas embaixadas, diversos países têm as suas sedes aqui também nesse espaço físico. Então, por isso, a ideia de que se tem uma segurança mais reforçada e com os salários dos policiais bancados pelo governo federal por meio do Fundo Constitucional. Então, essa aí foi a tese original de criação do fundo. Ao longo do tempo, ele foi estendido também para servidores da educação e saúde do governo local, do governo do Distrito Federal. E assim tem sido ao longo dos últimos anos. Aí está falando de alguma coisa mais ou menos como 16 bilhões por ano, que é aportado nesse fundo, e banca basicamente a folha de pagamento dessas três categorias: segurança, saúde e educação do governo local, com esse enfoque que é uma área, digamos assim, que não é só de interesse local, mas é de interesse federal e inclusive internacional por conta das embaixadas. E do jeito que querem fazer agora, não arcabouço fiscal, esse valor vai ser reduzido, é isso? Aí é que está. A grande discussão é que ao longo do tempo ele vai crescer menos do que cresce hoje. Qual é a regra atual? A regra atual é, havendo aumento de receita, esse aumento de receita proporcionalmente é repassado para o Fundo Constitucional. Na forma como está colocado, ele fica dentro daqueles mesmos limites. Então é a inflação e mais um percentual que pode chegar até 2,5% além da inflação. Então, o fundo ficaria também submetido a essa mesma regra que vai ser de caráter geral. Se você me perguntar, e no passado foi mais do que isso? Foi mais do que isso. Por exemplo, entre 2018 e 2021, cresceu acima da inflação mais ou menos 4,7% ao ano. Então, a gente está falando de reduzir de 4,7% ao ano para, no máximo, 2,5%, a depender de outras variáveis. Aí. É complicado, né? Tecnicamente, analisando sem os amores pelo Distrito Federal, o senhor acredita que isso complicaria a situação do DF? Olha, isso vai gerar uma pressão financeira no caixa do DF muito grande, porque os salários já estão em determinado patamar, inclusive já tem aumentos de salários negociados. Recentemente foi aprovada uma lei local com aval federal de aumento de 20%, 18%, perdão, dos servidores da segurança aqui do DF. Esse aumento é escalonado no tempo, mas se no tempo a receita do DF vai diminuir, vai haver uma defasagem aí, que aí vai exigir que o secretário de Fazenda e Planejamento aqui local tenha criatividade para conseguir equilibrar as coisas. Doutor Juliano, o arcabouço fiscal e a educação também preocupa ou não? O arcabouço fiscal, ele acho que traz muito mais perspectiva de melhora econômica país, né? Como a educação, ela tem geralmente tratamento diferenciado, assim como saúde, na discussão do arcabouço fiscal, do seu investimento, crescimento, né? Preocupa menos, mas a aprovação dele acho que traz um alento um pouco com relação ao que a gente pode esperar, né, do plano econômico do governo para aqui em diante, né? Isso ajuda na discussão de redução de juros, né? A gente tendo o arcabouço fiscal aprovado, traz uma tranquilidade maior para a economia sobre como deve se comportar o governo a partir de agora, e aí traz uma pressão maior para a redução de juros, que é algo que pega a economia como um todo e afeta o setor de educação também, né? Porque com os juros altos, enfim, as dívidas das empresas, das instituições de ensino, até a dificuldade da população de ter acesso a recursos e financiamento e tudo mais, trazem uma pressão sobre o alunado e sobre as instituições de ensino. Então essa é a expectativa, mas não preocupa tanto, porque geralmente na discussão já vem essa perspectiva de que a educação ela é preservada de algumas limitações do arcabouço. Mas a reforma tributária preocupa, né? A reforma tributária, sim, preocupa. E é interessante, né, Sérgio? Porque quando a gente começa a conversar sobre educação, o pessoal pergunta o que tem a ver, né, reforma tributária com a educação, como que impacta a educação? E aí a gente foi estudar os números, né, trazer os números para conseguir trazer essa visibilidade do que é o setor de educação hoje em dia. Então, quando você pega o alunado, hoje em dia a gente tem 16 milhões de alunos que estudam no setor particular de ensino. Tá? 9 milhões mais ou menos no ensino básico, privado, e quase 7 milhões no ensino superior privado. No ensino superior, esses 7 milhões representam quase 80% dos alunos que estão no ensino superior atualmente. É 77%. Então, 77% dos alunos do ensino superior estão na rede particular com fins lucrativos. E 2 milhões e 200, mais ou menos, estão na rede pública. Então, hoje em dia, a maioria do acesso ao ensino superior, da mão de obra qualificada, ocorre no setor particular com fins lucrativos, certo? E esses setores podem ser impactados pela reforma tributária, porque dependendo como for discutida essa questão da alíquota, porque se fala de uma alíquota única e quem teria uma majoração dos impostos é o setor de serviços. E a educação está dentro do bolo do setor de serviços. Então, por isso, essa preocupação sobre como vai ser discutido. Então, a gente tem buscado conversar nos últimos 3 anos com os deputados e senadores para, de fato, mostrar o que é a educação. Existe um desconhecimento que as pessoas têm, que eles falam, não, quem usa educação privada são os ricos, né? Então pode tributar. Aí quando você vai ver os dados, 90% dos alunos que estão no ensino particular de ensino são das classes C, D e E, né? Tem renda familiar per capita das classes C, D e E. Só 1,5% é da classe A.
Então, quando você fala em majorar imposto que pode impactar a educação, são essas famílias que vão ser atingidas. E até mesmo na educação básica. Na educação básica, tem essa percepção de que são os ricos que usam educação básica, mas é 80% das classes C, D e E. Então, grande maioria, essa família de classe média que se esforça para pagar uma mensalidade, para não estudar numa escola particular, para conseguir passar numa faculdade. Então, quando a gente fala de desenvolvimento social e econômico do país, né, para onde que a gente quer caminhar? A gente quer aumentar o custo do acesso à educação, né, sendo que a gente já está atrás em diversos indicadores educacionais quando comparado com outros países, ou a gente quer ter um modelo que facilite esse acesso? Doutor Dalmo, reforma tributária, né? Doutor Juliano já falou de 3 anos atrás, mas já vem há mais tempo esse assunto sendo preparado, 3 anos entrou na pauta. Qual o resumo o senhor pode fazer da reforma tributária para o nosso ouvinte? Em termos de tempo, Sérgio, a gente tem uma discussão sobre reforma tributária, né, diversos tipos diferentes de reforma tributária há mais de 20 anos no país, né? Desde Fernando Henrique, que se tentou uma grande reforma tributária, não logrou sucesso. Na época do Lula 1 e 2 também houve outras tentativas também e não foram à frente, né? Novamente estamos aí agora discutindo. Me parece que existe um debate mais amplo, né, no sentido de um interesse mais amplo. Eu acho que chegamos a um ponto em termos de estrutura tributária no Brasil que está ficando difícil de conviver sem que haja alguns aperfeiçoamentos. Agora, a grande questão, e a gente costuma fazer uma brincadeira lá no Senado sobre isso, a gente costuma dizer o seguinte, que reforma tributária e reforma da Previdência são dois extremos de um determinado tipo de pensamento. Reforma da Previdência, todo mundo é contra, mas todo mundo aprova. E reforma tributária, todo mundo é a favor, mas nunca aprova. Então, a gente tem esse histórico aí, especialmente depois que temos governos, digamos, especialmente pós-LRF, essa tem sido a situação. Eu entendo que o doutor Juliano mencionou 3 anos atrás, exatamente porque são o momento dessas duas propostas que estão em discussão neste momento, que é a PEC 45, né? Exatamente. A PEC 45 de 2019 e PEC 110 de 2019 também, uma proposta pelo Baleia Rossi, com inspiração do Bernardo Api, que hoje é secretário especial de reforma tributária do próprio governo federal, do Poder Executivo, e a PEC 110, que foi de inspiração do hoje deputado Raul, né? Ele inspirou essa PEC, que a autoria formal é do Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre, que ninguém menciona tanto, mas ele é o autor formal, inspirado nos estudos do hoje deputado Raul. E aí, então, isso é um fator até interessante, como é que a presença agora de um novo deputado para discutir reforma tributária, que é autor de uma PEC que é diferente da que estava sendo discutida lá na Câmara, é algo que a gente vai ver aí nas próximas semanas, qual deve ser a interferência. Então, no lapso temporal, eu acho que esse é um pouco o desenho desse Temos, tema. então, as duas PECs ainda tramitando ou não? Sim, as duas PECs estão tramitando, elas não somente elas, né? Tem a PEC 7 também, que é de autoria do deputado Felipe de Orleans e Bragança, o bisneto da Princesa Isabel, que ela, inclusive, já está mais avançada do que a PEC 45. Ela já foi aprovada em uma comissão especial, enquanto que a PEC 45 ainda não foi aprovada em nenhuma instância, mas ela tem sido mais debatida até porque é o foco que o governo colocou em discutir a 45. Então, a PEC 45 está tramitando na Câmara, a PEC 7 está meio na gaveta, apesar de ter já dado um passo, e a PEC 110 tramitou durante 3 anos, ou foi debatida durante 3 anos no Senado, e depois que saiu o senador Roberto Rocha, que era o relator, então também ela está um pouquinho parada, está lá escanteada, está na gaveta, aguardando, olhando para a Câmara para ver o que é que acontece. Por uma decisão política, o governo federal disse o seguinte, olha, vamos começar o debate pela Câmara para depois levar o debate para o Senado. Foi uma decisão mais política do que técnica, mas havia tecnicamente a possibilidade de tanto começar no Senado quanto na Câmara. E tem a possibilidade de eles apensarem todas essas PECs? A possibilidade, tecnicamente, sim. Eu não sei até que ponto que se pretende fazer isso, mas assim, até porque tem outras PECs também tramitando, mas que nem se fala, né? Estão totalmente fora do radar. Só lembrando que no Senado também tem uma PEC 46, que é a chamada PEC Simplifica Já, que ela tem uma filosofia totalmente diferente das demais PECs. Ela simplesmente simplifica sem fazer unificação desses tributos. Eventualmente, se você quiser, a gente pode descer um pouco a detalhe em relação a essa PEC também. Mas eu entendo que sim, há grande possibilidade da 45 e a 110 elas serem apensadas, porque elas são muito parecidas, tem algumas divergências, alguns pontos divergentes. Inclusive o relatório que saiu na semana passada, no dia 6, do Aguinaldo Ribeiro, ele menciona essas duas PECs como sendo a referência para o futuro relatório dele. E como a educação vem acompanhando essas PECs, doutor Juliano, qual a análise? PEC 45 ou 110? Eu acho que é interessante essa
perspectiva que o Dalmo trouxe, né, falando de todas as PECs que tem em discussão, e também da questão técnica que você perguntou sobre possível pensamento, porque o que deve acontecer é uma fusão dos textos, né? Então, eu não preciso necessariamente pensar elas, mas eu posso pegar inspirações dos textos da PEC 110, 45 e fazer um texto novo que parece que é esse o caminho que está se tomando no GT, né? O pessoal que estava brincando, né? A PEC 156, né? Que é a junção do 145, né? 155. 155, ó. Que é a junção da 110 com a 45, estava brincando, essa vai ser a PEC 155. Porque está fazendo isso. O texto que tem sido apresentado e até o que o GT apresentou no seu relatório, né, da semana passada, é que deve caminhar para um IVA dual, né, que é o que estava sendo proposto na PEC 110, com algumas alíquotas diferenciadas. Então, está sendo feita essa costura. O setor de educação, Sérgio, ele tem acompanhado todas as PECs em discussão e ele não tem priorizado nenhuma, mas tem colocado algumas premissas, né? Fala, olha, independente, todo mundo sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária, né? Que nem o Dalmo colocou. Todo mundo sabe que precisa, mas nunca acontece. A gente já teve algumas reformas da Previdência, mas nunca tivemos uma reforma tributária no país, né? Para você ver a complexidade da questão. Então, a gente sabe que precisa de uma reforma tributária para simplificar essa questão do país, né? Com relação aos tributos, mas a gente tem colocado que não pode ser às custas da educação, não pode ser trazendo um aumento para o setor educacional. Porque é um setor que tem uma essencialidade, sei que todo setor, né, tem essa questão da essencialidade, mas é um direito constitucional. A gente fala de questão de desenvolvimento social e econômico do país, né, e, de novo, a gente vai estar aumentando o custo de quem quer se qualificar, aumentando o custo para quem não pode utilizar a educação pública, né? Porque não é como se tivesse vagas no ensino superior público para todo mundo, eu tenho uma limitação. Então, o que eu faço? Eu vou aumentar o custo para essas pessoas conseguirem ter uma formação, uma graduação? Não parece fazer sentido, né? Quando a gente compara com dados da OCDE, Sérgio, de pessoas no ensino superior, na idade líquida, que eles chamam, que é dos 18 aos 24 anos, o Brasil tem mais ou menos 23% da população nessa faixa no ensino superior. Na OCDE, a média dos países é 40%. Na Argentina e no Chile é 33%. Né? Então, a gente ainda está muito distante. Não parece... não nos faz... não parece fazer sentido que aumentando o custo para a educação particular, a gente vai conseguir chegar mais próximos desses valores. Né? Eu tenho uma estimativa de quanto vai aumentar esse custo da educação com essas PECs? Tem uma estimativa porque, assim, o que se discute agora, eles colocam muito como discussões principiológicas, certo? Então, a PEC ela vai discutir princípios do que deve ser a reforma tributária e questões como a alíquota seriam no segundo momento, numa lei complementar, que aí estaria a regulamentação do que a PEC está propondo. Então, a gente não tem exatamente os números, mas circulam desde dos textos anteriores. Uma parcela de 25%, talvez, que seria essa alíquota única, a pessoa pode ser menos ou mais, depende se vai ser CBS, CBS ou não, mas os estudos que a gente tem, se a gente pegar ensino básico, ensino superior, com esses fins lucrativos nos dois, pode variar de 12% a 20% o aumento das mensalidades. Tá? Então, o que a gente tem pleiteado para o governo, para as autoridades, é o seguinte, que a educação se mantenha neutra na questão do impacto tributário nela, não queremos nem pagar menos mais, mas que mantenha pelo menos o custo atual, que não seja majorado, que o ProUni seja um programa que continue, que tenha sobrevida depois da reforma tributária, porque o ProUni, como ele funciona? Eu tenho o PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, que eu pago esses tributos com bolsa. Então, é uma isenção, mas eu estou pagando, na verdade, esses tributos com bolsa. Então, como é um programa que funciona bem, tem bom resultado e bom desempenho, que caso eu extinga o PIS e COFINS e crie uma nova contribuição, que ela seja contemplada, né, no ProUni, e também a questão dos livros, né, que a imunidade dos livros seja mantida, e é o que está previsto nas discussões, a imunidade vai ser mantida, mas também tem a alíquota zero também, que hoje em dia os livros têm com PIS e COFINS. Então, o que tem buscado também é que não tenha um aumento desse imposto para os livros e materiais didáticos. Algo a acrescentar, doutor Dalmo, nessa questão? Na verdade, uma pergunta. Eu não sou especialista no setor de educação. Agora, me parece que no relatório que saiu semana passada não é mencionada a questão do ProUni, ou seja, não seria uma exceção à regra geral o ProUni, né? Eu entendi um pouco melhor com sua explicação. Se não é mencionado como uma exceção, então de repente vai entrar na regra geral e desapareceria, né? Porque assim, quando a gente fala de ProUni, as pessoas às vezes comentam que não é uma discussão de reforma tributária, mas da onde que vem o recurso para esse programa, sim, certo? Sim. Então não traz menção específica ao ProUni, mas se o texto da PEC não trouxer restrição a essa modalidade de isenção ou benefícios, isso. Então não teria impedimento para a continuidade do ProUni, certo? Agora, a gente teve textos apresentados na PEC, não lembro qual era agora, mas que traziam impeditivo para incentivos, benefícios. Aí sim o ProUni não teria sobrevida após essa reforma. Mas as conversas que a gente tem tido com
os membros do GT, com o governo, que não tem essa vontade de acabar com o ProUni, que eles querem que continue. Então, o que a gente tem que ficar atento é para garantir que o texto não traga essa inviabilização desse programa que é muito bem sucedido. Vamos falar de siglas aqui, doutor Dalmo, né? Como o doutor Juliano falou do IVA, do IBS, o IVA que é o Instituto do Valor Agregado, é isso? E o IBS, que é o Instituto sobre Bens e Serviços? É imposto, né? Imposto. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS é o Contribuição sobre Bens e Serviços. Ainda temos aí o IVA dual. Exatamente, vamos lá então, né? Então, a sopa de letras aí, vamos tentar decifrar tudo isso. Bom, então primeiro IBS e CBS, né? Hoje nós temos vários impostos, 5 impostos previstos na PEC 45, 9 impostos previstos na PEC 110, para que todos eles migrem e se transformem em um ou dois novos tributos, né? Um deles seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seriam digamos assim, de propriedade dos estados e municípios, na visão que seria haver 2 tributos. E o CBS, que seria um tributo federal. O CBS, diferentemente do IBS, esse C de contribuição significa que o governo federal não iria repartir o produto que ele arrecadasse. Ele iria arrecadar e 100% seria dele. Se fosse IBS para o governo federal, ele teria, por mandamento constitucional, que fazer a repartição, que imposto é repartido com os demais, contribuição não é necessário repartir. Então, por isso, essa discussão entre IBS e CBS é basicamente na forma como operacionalizar depois a arrecadação. Então, entendidos esses 2 pontos, aí eu vou para a próxima questão, que é o IVA amplo ou IVA dual. IVA amplo seria se fosse um único imposto, ou seja, seria um único imposto, IBS, que atenderia os 3 níveis da federação. Um único imposto, o IVA, não o IBS. IVA é modalidade de imposto, ou seja, é o tipo de imposto, é um tipo de imposto de valor agregado. É uma característica que o IBS deverá ter, ou seja, ele vai ser um imposto que, assim como o ICMS faz hoje, você calcula qual é a contribuição de cada etapa produtiva e vê o valor que ele adicionou no produto, então ele é tributado somente naquela parcela que ele adicionou ao produto que ele recebeu. Rápido exemplo. Eu pego um produto que sem embalagem, compro o produto, coloco uma embalagem. O que eu acrescentei nesse processo foi o custo daquela embalagem. Então eu pago imposto somente sobre o valor que eu agreguei, o valor daquela embalagem, daquele produto. Então, o insumo, eu sou dispensado de pagar o imposto. Isso é que é o IVA. É todo imposto que tem essa característica de somente cobrar a parcela de contribuição de cada etapa produtiva, então chama de IVA. E o IBS será, e o próprio CBS também, será dentro dessa forma de cálculo, que é a forma do IVA. Isso não complica mais também, não? Porque Ótimo. você vai acrescentando um imposto sobre outro imposto, mais outro imposto e vira de novo em cascata? Essa aí é uma crítica para o modelo que está se propondo dentro da PEC 45 e 110. Ele aumenta o grau de complexidade, né? Para quem é do setor, para quem contadores e tributaristas, entende que você vai ter que ter um trabalho de bastidor maior para conseguir fazer o controle desse sistema, que é bem mais complexo do que, por exemplo, hoje, como é o ISS, né, que as escolas pagam, que você pega o valor do faturamento, aplica um percentual e você sabe qual é o valor do imposto que você tem que pagar. É uma conta bem mais simples. Quanto eu faturei, normalmente até 5% é o ISS, você então chega a um valor. Com a implantação do IVA, na forma de IBS ou IBS-CBS, o mesmo cálculo, eu tenho que fazer o faturamento, não, mas espera aí, quanto desse faturamento aqui eu tive um custo por adquirir insumos? Então, já tenho que dividir o meu custo e a margem de lucro. Sobre a margem de lucro eu faço, então, esse cálculo. Mas como é que eu chego a isso? Eu não olho somente o insumo. Eu vejo de quem eu recebi, pego as notas fiscais de todo mundo, vejo quanto o outro pagou de imposto e eu deduzo o imposto que foi pago na etapa anterior. Então, imagina, por exemplo, assim, para tornar bem dramático o exemplo, uma pessoa que trabalha em um salão de beleza, né? Uma dona de salão de beleza. Hoje ela calcula o ISS, ela vê quanto faturou no mês, aplica 5% e sabe o valor que tem que pagar de imposto. Se ela, dentro do IVA, ela então vai ter que ir atrás de todas as notas fiscais, dos produtos que ela comprou, saber quanto foi que o fornecedor dela pagou de imposto, para então ela poder descontar do imposto que ela tem que pagar. Isso aumenta a complexidade, especialmente para empresas menores. Quanto menor a empresa, maior é esse custo que a gente chama de obrigação acessória, né? Que é o custo de você saber quanto paga, não é nem o custo do imposto, mas é o cálculo para saber quanto você tem que pagar. E, nesse sentido, tem muitos autores que dizem que é regressiva essa sistemática, porque custa mais para uma empresa pequena fazer esse cálculo que para uma empresa muito grande. Dentro do custo total dela, uma empresa muito grande, isso representa um custo menor. Então, essa é a implicação específica da implantação do IVA de forma geral, para todos os produtos. Uau. Né? Doutor Juliano, imagina as escolas também estão preocupadas com esse monte de cálculo, né? Porque nós
quando ouvimos falar reforma tributária que vai simplificar a sua vida, não é bem assim, então? Então, eu acho que tem algumas características, né, que se aplica ao setor de educação, mas do que está sendo proposto de uma forma geral. Acho que essa comparação do ISS com o IVA, tudo bem, o ISS é muito mais simples, mas se eu pego o ICMS é super complexo, né? E aí você vai tendo outros impostos e contribuições que tornam o nosso sistema muito complexo. Tanto que o Brasil é um dos países que mais gasta tempo com as questões tributárias. O tempo gasto pelas empresas para conseguir cumprir com essas obrigações tributárias é um dos mais altos do mundo, né? E a ideia é que a reforma vai simplificar. Tudo bem, não vai trazer para a simplicidade do ISS, mas pelo menos não vai ter diferentes modelos como o ICMS e outros que são complexos também, que são difíceis de você conseguir fazer esse cálculo. Para o setor de educação como um todo, e acho que aí tem alguns pontos interessantes do IVA, né? A gente fez um estudo, na verdade a gente pegou um estudo da Ernst Young que compara como que o IVA funciona em diversos países e a gente identificou que 8 em cada 10 países que adotam o IVA, eles têm isenção para educação ou pelo menos alíquota diferenciada. Mas é o mesmo IVA que o governo brasileiro quer? É que nem o Dalmo colocou, é a mesma sistemática, a mesma lógica por trás do imposto de valor agregado, mas é um pouco diferente, é IVA dual, né? Ele vai trazendo para a política do possível, né? Acho que tem muita gente que defende que deveria ser um imposto único ao invés do IVA dual, mas os estados e municípios não querem abrir mão da arrecadação, também centralizar. Então você vai construindo a reforma tributária do possível. Então na educação tem essa questão, 8 em cada 10 países que adotam esse modelo tem isenção ou alíquota diferenciada. E tem uma característica do setor de educação também, que é parecido com o de saúde, que é como a cadeia é muito curta. Né? Essa questão de você ter que ir acompanhando tudo que foi adquirido ou implementado para chegar no custo final, educação é basicamente mão de obra, né? É professor, é sala de aula, etc. Então nossa cadeia é muito pequena. Então a questão da folha é um custo muito grande hoje em dia no setor de educação. Então que é uma discussão que o governo coloca e deve vir no segundo momento. Agora a gente está discutindo imposto sobre consumo. Depois vai vir imposto sobre renda, né? E aí também pode vir a questão da folha, do imposto sobre a folha, também a isenção da folha e outras questões. Então, são etapas e movimentos. Mas como a nossa cadeia é muito curta, a gente tem essa questão, não consegue ter a cumulatividade muito grande, etc. E outros problemas Mas eu não sou especialista, né? Que nem o Dalmo na parte tributária. Doutor Dalmo, algo a acrescentar ainda para a gente passar para o próximo item? É isso, eu acho que o doutor Juliano chamou a atenção para um ponto específico, né? Eu fiz um exemplo aqui, né, da pessoa que trabalha no salão de beleza, como um exemplo extremo, só para entender o grau de gravidade. Não vai atingir da mesma maneira todas as empresas, depende muito do que ocorre hoje. Eu só tenho um receio, doutor Juliano, e eu queria interagir com a tua resposta em relação a esse ponto, que é a questão do ICMS, né? O ICMS realmente ele é muito complexo. Tem pesquisas feitas pela CNI, né, que foi checar com as empresas qual era, dentro de todos os tributos, qual era o tributo que mais gerava complexidade para a atividade tributária das empresas. 46% dos empresários que responderam aquela pergunta disseram que o ICMS com certeza era o que mais era complexo. E o ISS dizia que somente 1% dos empresários que disseram que trazia alguma complexidade para a sua atividade. Eu acho que o receio, e aí é receio mesmo, não estou afirmando nada, é a gente de repente migrar a complexidade de hoje do ICMS para todos os demais impostos que não são tão complexos como o próprio ICMS, ou seja, pegar o mais complexo e misturar com o mais simples e tornar todos tão complexos quanto. Mas aí é somente uma impressão, isso aí os técnicos eles não se definem se isso realmente pode acontecer, mas tem uma preocupação. Olha, nós estamos pegando algo que a gente sabe que já tem uma complexidade inerente, que é o IVA, o ICMS é um IVA, ele trabalha com valores agregados por etapa e transformando em IVA todos os demais que hoje não são. Eu vou pegar o exemplo da educação, de uma escola que o Dr. Juliano apresentou, que é a questão de quais são os insumos de uma escola, né? Você tem cúspide, giz e energia elétrica, e são pessoas, né? É folha de salário. Então você tem uma etapa muito curta. Folha de salário não gera crédito dentro dessa lógica do IVA. Então ele vai ter... Qual é o acréscimo que a escola faz? É praticamente de 100% do valor da mensalidade. Por isso, talvez, deu impacto tão grande como o Dr. Juliano estava comentando. Então eu acho que são situações diferentes. Eu acho que cada setor tem que fazer suas contas, tem que perceber como é que está acontecendo. O setor de educação fez suas contas, está fazendo uma interação no debate lá, exatamente para mostrar as especificidades daquele setor. Eu acho que o grande alerta que a gente pode fazer aí de uma forma ampla, Sérgio, é exatamente mostrar que cada setor tem que ter as suas contas individualizadas. A gente nem pode ser ingênuo e achar, não, vai melhorar tudo, o mundo será melhor. E sem entender do que se trata, mas também não pode ficar preocupado dizendo, olha,
olha, não pode fazer reforma nenhuma porque se fizer eu vou perder alguma coisa. Não, eu acho que a gente tem que achar qual é o impacto real e eventualmente negociar pontos que saiam da curva. Eu acho que todo mundo tem que pagar um preço, né, para ter um país melhor, mas também a gente tem que perceber se a gente não está matando um setor que é muito importante para o país. E acho que vale complementar, o setor de educação não paga ICMS, né? Então, sim, eu usei, eu usei como exemplo da complexidade, Verdade. mas a gente paga ISS, né? Isso. Então, que é muito mais simples nessa perspectiva. Exatamente. Então, Esse é um outro efeito colateral. Na hora que unifica 5 impostos, quem hoje paga somente 1 ou 2 desses impostos vai pagar os 5. E a alíquota sobe? Logicamente. Eu vou me arriscar aqui. Eu acho que o setor da educação paga só ISS, eu acho que COFINS também. Isso, PIS, COFINS. E aí vai pagar os 25%, que é o que está sendo prometido, que é o total. Sai de 8 ou 9, mais ou menos, que é do setor, e vai para 25%. Conta muito grosseira aqui. Não sou especialista no setor. Né? Não, mas acho que é isso, né? Cada setor tem que acompanhar para ver o impacto, porque o discurso é esse de neutralidade da reforma, né? Mas é uma neutralidade na questão da arrecadação final, né? Você vai ter setor que vai pagar mais, setor que vai pagar menos, para você conseguir chegar nesse meio termo. Isso. E essa que é a grande discussão de setores como serviços e outros que vem esse risco à reforma, porque eles pagam menos hoje em dia do que seria essa média, vão passar a pagar mais, e setores como indústria e outros vão passar a pagar menos impostos. Então, por isso a complexidade, que nem o Dalmo colocou antes, de conseguir aprovar. O setor de educação, a gente paga PIS, COFINS e ISS, né? Então, na unificação, se você for unificar e fazer uma alíquota única, vai aumentar muito. Né? Por isso que tem toda essa defesa e discussão para conseguir sensibilizar, para mostrar a importância de não trazer um aumento igual para todo mundo. Você comprar um carro, não deve ser o mesmo imposto que você pagar por um estudo e ensino, né? Não é um bem que você está adquirindo, você está querendo melhorar, você está querendo se educar, você está querendo conseguir um emprego melhor, você está querendo se capacitar. Não deveria ser o mesmo imposto tributário, você ter o mesmo incentivo, digamos, que você comprar um carro, porque você está, de fato, buscando uma qualificação maior, e para o país isso é interessante também, né? Você vai ter mais mão de obra qualificada, mais educados. E aí vem essa discussão de cada setor na reforma. O doutor Juliano falou dos carros, eu lembrei agora, né, desse projeto, desse pacote do governo para aquisição, inicialmente do carro popular, mas depois foi expandido para outras áreas, micro-ônibus, ônibus, caminhões. Doutor Dalmo, rapidamente, quem é que paga essa conta desse pacote? Começou com uma finalidade e se expandiu. Tem um ditado americano, né, que é bastante conhecido já, que não existe almoço grátis. Né? E em contas públicas, finanças públicas também é assim. Se tem uma isenção dentro de uma área, alguém vai ter que pagar um pouquinho a mais para, no geral, ficar equilibrado as contas públicas. Então, eventualmente, vai ser o caso. Agora, isso é algo de curto prazo, né, no máximo 4 meses. Alguns especialistas do setor dizem que isso aí não dura um mês, porque são 500 bilhões, se eu não me engano, 500 milhões que estão sendo oferecidos para esse tipo de crédito, para esse tipo de situação de isenção. Isso aí é a venda de um mês, com um valor um pouco mais baixo. E também aí tem um pouco o questionamento sobre o grau de utilidade. Né? A educação é algo bastante fácil de se perceber a utilidade para o país, inclusive, não somente para a escola, mas para o país. Porque isso é formação de capital humano, isso aí ajuda no desenvolvimento do país. Já você aumentar o consumo de automóveis não necessariamente significa que vai melhorar o país como um todo. Talvez melhore ali a vida do pessoal de classe média, né? Falamos de carro popular, mas carro popular hoje em dia que já está na casa de 100 mil reais, não é tão popular assim. Então, é questionável em relação a essa questão de qual é a utilidade que ele tem. Logicamente, faz a economia girar um pouco aí durante alguns meses, isso é positivo no geral, mas tem também a questão de que ele não é sustentável. Não dá para fazer desenvolvimento do país em cima de isenção para carros. Eu acho que, rapidamente, isso que é uma visão geral desse tipo de ação. Doutor Juliano, ainda sobre a educação, o sistema atual, então, para a educação, ele é mais fácil, então? Qual o meio termo que vocês buscam junto a essas propostas que tramitam? Acho que eu mencionei o setor de carro só como exemplo, tá? Nada contra carro, acho que tem importância, que gera emprego, acho que as pessoas que não têm acesso a carro, poder ter acesso a carro para se locomover, acho que tem o seu valor, mas poderia ser usado outros setores para dar esse exemplo também. Para o setor de educação, que a gente tem visto, acho que a grande dificuldade é essa, a gente já está acostumado com o modelo atual. Né? Todos os setores estão acostumados com o modelo atual, então qualquer mudança que você não saiba muito bem para onde ela caminha gera insegurança. Então, e existem inseguranças a serem enfrentadas quando a gente fala da reforma tributária. Que a gente colocou, o primeiro passo da PEC é uma PEC principiológica. Então, teoricamente, pelo que tem se falado, a gente só vai saber quando for apresentado o texto de fato, a PEC não vai trazer alíquota. Então, você vai trazer, olha, eu vou ter 3, 4, 5 tipos de alíquotas que vão ser definidos numa lei complementar.
Então, você vai aprovar a PEC e aí depois haver uma discussão no Congresso da lei complementar para discutir as alíquotas. Então, essa discussão da reforma tributária, se aprovada, não acaba agora, né? É o primeiro passo dela. A gente vai ter esse ano, se aprovada a PEC, ano que vem a gente vai ter as leis complementares, que vão regular o que está sendo discutido e trazer as definições. Depois dessa lei complementar, vem a discussão do imposto de renda, patrimônio, desoneração. Então, não vai acabar agora. Se ela conseguir avançar de fato. Se o governo vê que eles não conseguem aprovar a proposta, então eles devem procurar alternativas, talvez sim fazer uma coisa fatiada do que é melhor que não caminhar com nada. Mas não é uma discussão que acaba agora e gera insegurança. Então, o que o setor de educação tem buscado é trazer o máximo de segurança possível. No sentido de que, tudo bem, eu entendo que talvez você não consiga trazer a alíquota na PEC, mas consegue trazer uma determinação clara que esses setores têm que ter um tratamento diferenciado, tem que ter uma atenção especial na alíquota, tem que ter uma alíquota que vai dar uma neutralidade no impacto. E pelo menos esse tipo de segurança é necessário para que os setores se sintam confortáveis de como o texto está avançando. O senhor havia falado também sobre o ProUni. Com esta reforma tributária, o ProUni pode estar em risco. Por quê? Então explique de novo para o nosso ouvinte. Perfeito. O ProUni é um programa de bolsa de ensino para a população de baixa renda. Então, para quem não tem determinadas condições socioeconômicas, o governo dá para ele uma bolsa de ensino em uma instituição particular. Diferente do FIES, que é um financiamento, então o aluno tem que pagar depois, o ProUni é uma bolsa gratuita. Ele recebe essa bolsa e ele estuda. Se ele preencher os requisitos, ele pode se cadastrar, e se ele pode se inscrever, e se ele tiver a nota Enem suficiente para conseguir disputar aquela vaga da bolsa ProUni, ele consegue acessar a bolsa do ProUni. Do lado das instituições de ensino, elas têm que seguir alguns requisitos. Tem que ter uma proporção de bolsas ofertadas por vagas. Vou simplificar aqui, tá? Só para entender. Mas, por exemplo, eu tenho que dar 10% de bolsas ofertadas nos cursos, na modalidade ProUni, para eu conseguir ter o benefício. 100 vagas, 10... 10 são alunos ProUni. Para eu conseguir ter o benefício. Qual é o benefício? Isenção de PIS, COFINS, CSLL e RPJ. Então, a gente não gosta de falar isenção porque eu não estou tendo mais isenção, estou pagando, né? Eu estou dando bolsas e estou cumprindo o requisito para conseguir ter... Uma compensação. Eu estou dando em troca as bolsas para conseguir, para pagar essas contribuições, tributos com bolsas, não com dinheiro. Então, é uma isenção, mas eu estou pagando por elas. Se eu tiver uma reforma tributária que altera PIS, COFINS, RPJ ou CSLL, então eu posso mexer na sistemática do programa que tem funcionado. Por que ele funciona? Porque ele consegue dar uma vaga para o governo a um baixo custo, né? E aí tem diversas métricas, você consegue calcular quanto custa um aluno, instituição pública, e tem o seu valor agregado, tem pesquisa, extensão, etc. Mas o custo do aluno ProUni, quando comparado com uma pública, pode variar até 7 vezes menos do que um aluno de uma pública, um aluno ProUni. Então é um custo muito mais baixo, muito mais eficiente para o governo. E aí sem entrar, porque eu falei, tem diferentes formas de você fazer esse cálculo, né? Porque o aluno da pública tem pesquisa, extensão e outras questões. Mas se eu mexer no PIS e COFINS, que é o que vai acontecer agora, eu vou extinguir o PIS e COFINS e vou criar uma nova contribuição, que é a CBS, né? Como que a CBS vai dialogar com o ProUni, sabe? Ela vai ser incluída dentro do programa do ProUni ou não? Vai ser diferente? Vai ser maior o PIS e COFINS agora com a CBS ou não? Vai afetar esse equilíbrio entre quantas bolsas eu ofereço para conseguir o benefício? Vai fazer sentido? Então, tudo isso tem que ser pensado para a gente conseguir ter a garantia de que um programa que é bem sucedido, e acho que o ProUni é um dos poucos programas que todo mundo vê com bons olhos, sabe? A instituição acha positivo, o governo acha positivo, os alunos gostam, sempre tem melhorias, mas acho que é um programa que é muito bem sucedido, e como que a gente consegue garantir que a reforma tributária não vai acabar com ele, ou pelo menos qual que é a previsão. E o que a gente tem conversado com os deputados, com o governo, ninguém tem essa intenção de acabar com o ProUni, né? Porque até o atual governo foi um dos que ajudou a criar o programa muito tempo atrás, né? Então, a gente vê que não tem essa vontade de acabar com o ProUni. Mas, às vezes, né, por uma desatenção... O Congresso é assim, né? Os setores têm que estar lá chamando atenção, porque às vezes coloca alguma coisa no texto que o pessoal não percebe o impacto que vai ter na vida real. Né? Então, a gente está lá chamando atenção, falando, olha, se for aprovado assim, o ProUni vai ser afetado. O ProUni tem mais de 500 mil alunos aí que tem bolsas ProUni, que estudam graças ao ProUni, que não teriam condições de pagar ou não têm acesso na rede pública. A única opção para milhões de brasileiros acaba sendo na rede particular. Então, a gente tenta chamar a atenção para conseguir, de fato, trazer essa clareza. Tem que ficar atento a tudo que é feito, que é aprovado. Às vezes, o texto final vem com alguma surpresinha, né? Exatamente. E aí vai desse acompanhamento. Hoje em dia, o modelo da Câmara dificulta um pouco o acompanhamento, né? Porque a Câmara tem trabalhado muito com apresentar os textos direto no plenário. Exato. Né? Então, essa sistemática da medida provisória que foi adotada na pandemia, de não ter mais a comissão mista, de chegar ao texto, aí dificultava muito a participação da sociedade civil.
porque às vezes o relator era indicado numa semana, 2 dias depois ele já tinha um relatório, já era votado. Então, o GT acho que foi positivo porque deu essa transparência na discussão, por mais que não tenha previsão regimental a discussão do GT, né? Ele não foi uma criação da Câmara para conseguir, acho que dar uma sensação de discussão do tema e levar direto para o plenário, ao invés de colocar as etapas de comissão especial, CCJ, etc. Mas acho que deu essa possibilidade dos setores discutirem, fazerem uma audiência pública e colocarem suas posições, né? E aí agora vamos ver, acho que a discussão vai esquentar de novo quando o texto for apresentado, quando souber o que vai ser votado. Doutor Dalmo, algo a complementar, que eu gostaria de fazer uma pergunta sobre cashback. Ok, vamos lá. Eu queria interagir com algumas questões que o doutor Juliano colocou. O primeiro deles é um pouco a preocupação que temos, né, especialmente eu como técnico que trabalho dentro de uma casa legislativa, de a gente estar discutindo muita coisa sem ter um texto à mão. Ou seja, legislação, no mundo real, isso vai virar uma lei, e depende de como é que esse texto é construído. Uma vírgula fora de lugar pode dar um efeito muito forte no mundo real. Então, um alerta interessante que o doutor Juliano nos traz, mas que se tornou um pouco prática ultimamente, né? Por exemplo, o GT, que não tem sequer previsão regimental... Grupo de trabalho? GT, perdão, exatamente. É um grupo de trabalho que foi criado para fazer o debate sobre a reforma tributária, só que não permitiu, né, que fosse seguido a prática de ter uma comissão, que a comissão é formada de forma, digamos assim, idêntica em termos de proporcionalidade partidária. Todos os partidos podem participar. No GT foram somente 12 membros, acho que aumentaram depois para 13, e escolhidos pelo presidente. Então, isso tudo gerou um certo constrangimento em termos de legitimidade do que estava se ocorrendo ali, mas foi à frente e permitiu o debate, realmente. Foram 16 audiências públicas, 148 palestrantes passaram pelo GT, então houve realmente bastante participação nesse sentido. A dificuldade até que ponto esses 148 palestrantes, a fala desses 148 palestrantes, influenciaram o texto. Não temos sequer como avaliar, porque não temos um texto. Então, isso aí que é um ponto que talvez pudesse ser um pouco melhor, exatamente para a sociedade conhecer, se sentir mais segura. A falta de ter um texto, dizer, olha, é isso aqui que vai se transformar em lei ali na frente. Podemos discutir, podemos melhorar esses termos, essas palavras. Eu acho que isso aí é algo que falta, especialmente pela complexidade, pela importância do debate da reforma tributária. É importante ter um texto conhecido publicamente. Existe uma intenção de votar já agora na primeira quinzena de julho a reforma tributária. Quer dizer, está logo ali, que daqui a 30 dias a gente vai ter uma nova lei em relação à reforma tributária e não temos sequer qual é o texto que é base para isso. Então, isso aí gera uma certa insegurança, isso aí é ruim para a própria reforma tributária. Quanto mais clareza, transparência, eu acho que geraria mais segurança para os atores e não ficarem interferindo, até por insegurança, ficar resistindo, porque colocando as cartas na mesa ficaria mais fácil esse debate. E um complemento que eu queria fazer, Sérgio, perdão, em relação à pergunta sua anterior, que é em relação ao IVA dual, né? O IVA dual é algo que não existe muito no mundo. Eu lembrei aqui, enquanto a gente conversava, que somente 2 países, pelo que eu tenho de memória aqui, usam o IVA dual. É o Canadá e a Índia. No Canadá, me parece que ele funciona bem, não tem grandes problemas. Na Índia gerou um grande problema, foi implantado em 2017. Então é bem recente, nós temos aí 7 anos de implantação lá na Índia e há muito questionamento para esse processo de IVA dual, porque existe às vezes conflitos, né, entre os entes, o federal e os estaduais, se digladiam para ter direito a uma alíquota maior ou menor. Eles ficam disputando o espaço das alíquotas entre esses entes. É o que vai acontecer aqui pelo jeito. Exatamente, nós temos uma política frágil, né? Nós temos uma relação federativa frágil e que às vezes gera essas tensões também. Então isso também é algo que tem que ser considerado, por isso até a importância de conhecer o texto para saber até que ponto a gente pode estar, até por desconhecimento, copiando o modelo da Índia. Não é desconhecimento porque no debate no Senado foi discutido o modelo indiano, vieram técnicos que estudaram isso e puderam apresentar para os senadores durante a tramitação da 110. Então são 2 pontos assim que eu acho que são importantes também acrescentar, especialmente para uma plateia qualificada como é a sua aqui na Rádio Justiça, entender que existem também esses pontos que precisam se avançar para que a gente possa ter uma reforma tributária de melhor qualidade. Doutor Dalmo, consumidor final, eu li alguma coisa sobre um cashback do povo, um retorno do imposto. Como é que vai funcionar isso? Está previsto em alguma dessas PECs? Originalmente não está previsto em nenhuma das 2. Isso foi a ideia que foi acrescentada ao longo do debate, pelo que eu lembro, pela memória que eu tenho. Como funcionaria? O que é a ideia do cashback? Vários estados trabalham a ideia de devolver uma parcela do imposto. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, onde nós estamos, existe um programa chamado Nota Legal, tem em São Paulo Nota Paulista, se eu não me engano é esse o nome que eles utilizam lá, e que é você informar
no teu CPF cada compra que você faz, e aí então você tem direito a um valor um pequeno percentual do valor da tua compra de volta. Isso aí ajuda o fisco no sentido de saber onde você comprou, então a empresa não tem como omitir a emissão de nota fiscal. Isso aí ajuda na gestão tributária. E para a pessoa física, ele ganha ali um dinheiro de volta. Cashback nada mais é do que isso, um dinheiro que ele recebe de volta a partir de um imposto que ele pagou. A ideia que se está discutindo na reforma tributária é fazer isso de forma ampla para todos os cidadãos do país, a partir desses impostos, especificamente do IBS e CBS, poder checar o CPF de cada pessoa que tiver comprado um produto que tem essas características e poder devolver uma parcela. Esse é o desenho básico, né, em relação a esse ponto. A grande pergunta é como é que isso vai ser feito? Porque isso exige uma sistemática de acompanhamento de CPF que é bastante, digamos assim, no mínimo complexa, né? No sentido que você tem que ter pessoas que têm relacionamento com o sistema bancário, o sistema tributário. Quem não é contribuinte, porque tem uma renda... Por exemplo, quem é uma pessoa que trabalha no setor informal, ela não é contribuinte. Como é que isso aí vai aparecer em um sistema que faz o controle por CPF, de contribuição tributária, de imposto que é indireto? Você não tem ali no valor da nota fiscal o valor que ele está pagando de imposto, entende? Então, tem uma complexidade para fazer essa gestão. Que eu saiba, neste momento, no país só tem um sistema de cashback funcionando, que é questionado também, eu vou dizer por quê, que é no Rio Grande do Sul. Eu não lembro o nome que eles utilizam lá, tem esse sistema de cashback, mas esse sistema lá, ele faz de uma forma mais geral. Cidadão, tem CPF no Rio Grande do Sul, eu devolvo o dinheiro, eu não faço conta. Entende? Mais ou menos isso, e todo mundo recebe um valor relativamente parecido. Não é isso que está se falando do cashback federal. O cashback federal seria proporcional ao teu consumo, né? Mas como medir esse consumo? Como ter esse acompanhamento de 200 milhões de pessoas no país? Isso aí vai ser uma tarefa bastante árdua para o governo federal. Doutor Juliano, pois não. Não, e é isso, o cashback, por que eles defendem cashback? Aqui, teoricamente, se coloca a população de maior poder aquisitivo que mais utiliza serviços e outros consumos, né? Quando você coloca uma alíquota abaixo de algum benefício, quem mais se beneficia é quem tem mais dinheiro, né? Então, com cashback, você conseguiria estar, de fato, devolvendo o recurso gasto em imposto para aquela população que tem menor poder aquisitivo e mais precisa. Mas é complexo, não é simples você conseguir implementar. A gente tem estudado muito essa questão de cashback na educação, na saúde também. E a gente acha positivo, só que não enxerga isso como uma alternativa à alíquota diferenciada. Então, a gente entende que a alíquota diferenciada tem que existir e o cashback também pode ser positivo para aquela pessoa, para aquela população de baixo poder aquisitivo que está se esforçando para pagar a sua mensalidade, ela ainda paga alguma coisa de imposto. Então, o governo, se ele quiser devolver para essas pessoas esse recurso, é positivo, mas não pode ser visto como uma alternativa, não. Vou colocar cashback na educação, então eu não preciso ter alíquota diferenciada para a educação. A gente entende que as melhores práticas internacionais não vão por esse caminho, então acho que não faz sentido. Mas você querer devolver o dinheiro para a população de menor poder aquisitivo faz todo sentido. E acho que o cashback, até o Reginaldo Lopes, que é o coordenador do GT, né, que tem... e é bom que eu solto as siglas e depois tem que explicar o Dalmo, né? Mas o Reginaldo Lopes tem feito essa coordenação do GT e tem feito um bom trabalho de dialogar, tem viajado o país e tudo mais, tem colocado a importância da sistemática. Mas é o que a gente falou, não tem clareza ainda como ele vai ser implementado. Pode ser positivo? Pode. Numa instituição de ensino mais simples, porque dificilmente você cursa 2 cursos. No ensino superior até acontece, né? Às vezes você faz 2 graduações em lugares diferentes, alguma coisa assim. Mas no ensino básico é só um lugar que você faz. Então é mais simples você conseguir identificar e captar essa pessoa. Mas ainda não está clareza, eu não sei quanto vai ter de clareza na PEC, né? Porque na Constituição não vai ser muito detalhada, né? Agora é uma PEC que a gente está discutindo. Então talvez ele traga a possibilidade da criação desse cashback, colocando isso na Constituição, mas a gente não vai saber os detalhes ainda. Pelo menos é a impressão que eu tenho, sem ter tido acesso ao texto agora. Falar em experiências pelo mundo, as experiências internacionais, o que o setor da educação traz para o governo como uma medida mais adequada que é feita lá fora? Que a gente tem buscado, que a gente falou, a gente não defendeu nenhuma das propostas a princípio, mas sempre defendendo os pontos da educação. Não ter aumento de carga tributária, ter continuidade do ProUni, a questão dos livros, aí tem colocado. Independente da proposta que o governo quiser seguir, a gente não pode incorrer nesses riscos, certo? Então a gente tem, como o governo optou pelo modelo do IVA dual, do IVA, né? A gente começou a procurar o que são essas experiências do IVA em outros países, né? E a verdade é que a maioria é isenta de educação. Né? A educação não tem imposto em cima de educação. Alguns poucos têm uma alíquota diferenciada. Então, o que a gente buscou trazer é o seguinte, internacionalmente, a melhor prática é não ter, ser isento ou ter uma alíquota diferenciada.
de novo, não faz sentido no país como o Brasil caminhar para outra direção, né? A gente, com tantos desafios educacionais que a gente tem, que a gente sabe que ainda tem dificuldade com relação à qualidade na educação básica, né? A gente conseguiu resolver o problema do acesso, mas não da qualidade. A gente democratizou a educação básica, mas a gente não conseguiu trazer educação básica de qualidade para todos ainda. E no ensino superior, que a gente não tem ainda acesso para todos, né? A gente não tem vagas nas públicas para todos os alunos. Eles têm que recorrer ao sistema particular para conseguir se formar. E também o alcance, né? Porque hoje em dia o setor particular, pegando as modalidades presenciais em EAD, está em 2.800 municípios, né? O presencial particular está em 767. O público, acho que está em menos da metade disso, porque tem essas dificuldades de você conseguir instalar. Então, o setor ele consegue democratizar, levando, né, integralizando a educação, né, e por um preço acessível, que permite que a pessoa estude. Então, a gente tem buscado demonstrar como é a realidade do Brasil e como ela dialoga com essas propostas e experiências que estão vindo de fora, né? Porque vem especialista de fora, fala como deve ser a reforma tributária, mas quando a gente tenta trazer para a realidade, fala, não, mas a educação no Brasil é assim, sabe? Aqui vai ter esse impacto. Então, não adianta pegar uma fórmula de fora e simplesmente aplicar no Brasil. A gente tem que entender o contexto social, econômico, cultural do brasileiro para ver como que essa reforma vai impactar o dia a dia. Então, a gente tem buscado chamar atenção para isso. E resumindo para o consumidor final, caso o aluno que faz o pagamento da escola particular, da universidade particular, então, pela proposta do jeito que está, vai aumentar? Então, não sei, porque no texto do GT, eles disseram que alguns setores têm que ter alíquota diferenciada. E dentre esses setores está lá a educação. Então, existe uma vontade dos legisladores de darem tratamento diferenciado para a educação. Então, pode ser que não tenha aumento. Tudo vai depender de como vier a definição dessas alíquotas, CBS, BS, como vai ser todo o processo que não é simples e qual vai ser essa alíquota. Então, acho que a gente tem que continuar atento, tem que continuar acompanhando, conversando com os parlamentares, para que, de fato, a gente não tenha um cenário que traga um aumento para a educação. Mas ainda não dá para cravar, né, se vai ter aumento, não vai ter aumento, como está caminhando. O setor tem trabalhado para que isso não ocorra, né, porque a gente sabe que isso impacta, no final, muito a vida dos alunos. Então, a gente tem trabalhado para não ter essa questão do aumento da alíquota tributária. Parece, está se caminhando para um consenso que a educação tem que ter tratamento diferenciado. Agora, se esse tratamento diferenciado vai ser o suficiente para essa neutralidade não ter aumento, a gente ainda tem que ver como vai evoluir a discussão. O senhor deve ouvir nessas discussões aí, esses donos de universidade, de escola particular, ganham muito dinheiro, tem que colaborar, doutor Juliano? Mas é engraçado, né? Porque tem essa crítica, né? Ah, não, porque o setor de educação particular, o pessoal ganha muito dinheiro, etc. Os grandes grupos, até internacionais, entraram no país. Mas aí que tá. O setor como um todo sofreu muito com a pandemia, né? E desde antes da pandemia ele já vinha sofrendo. Então, se você pegar até o balanço dos grandes grupos, você vai ver que a situação é bem complicada. Muitos estavam tendo um período desafiador. Agora está começando a melhorar. Só que os grupos, até de Bolsa Aberta, eles são fiscalizados pela CVM e pela regulação do MEC, né? E você ter recurso, você consegue investir em inovação. Então, existem essas críticas que são colocadas, do setor particular, questão do lucro em cima da educação, mas, enfim, o lucro permite com que seja sustentável para você consiga, de fato, levar a educação ao acesso a muitos, né? Se não tivesse o setor particular de ensino, a gente não teria 2.800 municípios com alguma alternativa de ensino. Sim. Então, pensa até ano passado, vários municípios não tinham uma possibilidade de você ter uma graduação, agora você tem. Né? O que tem garantia que tudo seja feito dentro das regras, que tem essa preocupação com qualidade, como está sendo feito esse ensino, estamos de fato formando as pessoas. Então, isso sendo cumprido, a gente tem esse negócio, né? Não pode cobrar em cima da educação. Comida, tudo bem você cobrar, com educação não. Né? Então, existe um preconceito ainda nesse sistema, mas que acho que é infundado. Doutor Dalma, ia fazer alguma colocação ainda? Eu queria só chamar a atenção para um aspecto que o doutor Juliano fala, que é a questão de que no relatório da semana passada já saiu lá alguns critérios do que é que deve vir no texto e no sentido, inclusive, de tratamento diferenciado. Educação está lá, realmente. Educação, saúde, transporte. Agora, eu senti falta de um ponto muito importante, que até interagiu no finalzinho aí, que é a questão da comida. O setor agrícola não está lá previsto como sendo um setor que vai ter um tratamento diferenciado. E assim como a educação, também o setor agrícola tem uma característica muito forte de não ter etapas anteriores que suavizem o IVA para o setor agrícola. Então, o que a gente está falando aqui é que vai sair de um nível, um patamar de alíquota para um patamar cheio de 25%, que é o que tem sido falado, apesar de que não está em nenhum documento oficial, mas é um anúncio do próprio Bernardo Api, que é o secretário especial de reforma tributária. E se for isso, aí a nossa comida, não somente nossa, mas de todos os brasileiros, deve sair mais cara por conta da reforma tributária. Eu acho que fica até a sugestão de repente, ouvir alguém do setor também, para ver se isso aí procede, essa preocupação que me veio agora. Muito bem, nosso tempo está acabando, quero partir para os agradecimentos, as considerações finais. Começo agradecendo ao mestre em Ciência Política, vice-presidente
presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP. Dr. Juliano Gribler, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Sérgio, eu que agradeço e fico à disposição para quando a reforma tributária evoluir, para a gente trazer esse tema de novo, ver o que veio, né, no texto final, para a gente ver como vai impactar o setor educacional do país. Obrigado. Agradeço também ao Dr. Dalmo Palmeira, ele que é especialista em orçamento público e mestrando em políticas públicas e desenvolvimento. Dr. Dalmo, obrigado. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Ok, Sérgio, também um grande prazer de estar aqui novamente. Agradeço também hoje por conhecer o Dr. Juliano aqui. A gente teve uma conversa muito legal. E agradecer aos seus ouvintes também, né, da Rádio Justiça, que nos acompanharam aí até este momento. Aproveitar que temos um minutinho ainda. Arcabouço fiscal no Senado, qual a tendência? Você acredita que vai aprovar do jeito que está ou volta para a Câmara? Eu acho que volta para a Câmara. Tem alguns pontos lá que são muito caros para muitos senadores. Talvez não seja uma transformação muito grande. Ponto. Qual ponto, por exemplo? O Fundeb é um ponto que causou muita comoção. E Fundo Constitucional do DF, temos 3 senadores que é do DF, são minoria, né? Eles sozinhos não conseguem mexer, mas esses senadores têm se mobilizado já para tentar reverter esse ponto. Inclusive, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já está marcando uma audiência só para discutir o arcabouço no enfoque do Fundo Constitucional do DF. Então, são 2 pontos assim que eu vejo que deve haver alguma discussão. E reforma tributária volta quando? Reforma tributária aí depende de muitos outros fatores. É difícil afirmar. Eu vou pegar aqui a fala do vice-presidente Alckmin, que ele disse que até o final do ano ele imagina que a reforma tributária está votada, né? Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados por estar aqui. Obrigado a você também que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça e também pelo YouTube Rádio e TV Justiça, nessa transmissão ao vivo. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, com a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos de Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal.